Bom, vamos avaliar agora como analisar os lançamentos de controle de reembolso e despesas no painel financeiro. Então, nesse artigo aqui aprendemos o que é o controle de reembolso e despesas, e nesse artigo aqui tivemos uma visão geral sobre como funciona o controle de reembolso e despesas no sistema Nomos. Agora vamos entender como analisar os lançamentos de controle de reembolso e despesas no painel financeiro. Então, para analisar o painel financeiro, o primeiro passo é acessar a tela Painel Financeiro. Ao acessar a tela Painel Financeiro, o relatório já será gerado automaticamente, considerando os filtros padrões. Com o padrão, esse relatório não considera os lançamentos nas contas de controle de reembolso e despesas. A seguir, vamos apresentar e explicar duas modalidades de exibição do controle de reembolso e despesas nesse relatório. Primeiro, a gente vai apresentar a geração do relatório sem considerar os lançamentos nas contas de controle de reembolso, e depois a gente vai gerar o relatório considerando os lançamentos nas contas de controle de reembolso. Então vamos começar com gerando o relatório sem considerar os lançamentos nas contas de controle de reembolso. Então, para gerar o relatório sem considerar os lançamentos nas contas de controle de reembolso, basta deixar a configuração considerar lançamentos nas contas de controle de reembolso desmarcada e não selecionar nenhuma conta de controle de reembolso como na imagem a seguir, tá? Então aqui no painel financeiro a gente criou esse quadro, reembolso e despesas. Dentro desse quadro tem essa configuração, considerar lançamentos nas contas de controle de reembolso. O padrão é desmarcado, tá? Então, se você deixar desmarcado aqui, o sistema não vai marcar nenhuma conta de controle de reembolso e despesa. E quando você gerar o relatório dessa forma, você terá o seguinte resultado. Os pagamentos das despesas reembolsáveis aprovadas não serão apresentados, pois esses pagamentos são feitos nas contas de controle de reembolso das pessoas, né? Como não incluir essas contas de controle de reembolso das pessoas na geração do relatório, eu não vou ver esses pagamentos das despesas reembolsáveis. E os reembolsos, adiantamentos e devoluções serão apresentados no relatório como saídas ou entradas de caixa, tá? Então, os reembolsos e adiantamentos serão apresentados como saídas de caixa, tá? Porque está saindo esse valor da conta da empresa, tá? E as devoluções de adiantamento serão apresentadas como entradas de caixa, porque quando eu faço uma devolução de adiantamento, esse valor entra na conta da empresa. Então segue abaixo um exemplo de resultado destacando a apresentação das contas de reembolso de despesas, adiantamentos de despesas e devoluções de adiantamento. Tá? Então aqui a gente está destacando aqui o relatório painel financeiro sendo gerado sem considerar as contas de controle de reembolso, as contas de adiantamento, reembolso e devoluções de adiantamento de despesas com valores, né? Então aqui as contas de adiantamento, reembolso com valores negativos e as contas de devolução de adiantamento com valores positivos aqui no nosso painel financeiro, ok? Então vamos acessar aqui o painel financeiro na nossa base de treinamento. Com o padrão, o sistema já gera o painel financeiro. E com o padrão, o sistema ele não marca essa configuração aqui, olha, considera lançamentos nas contas de controle de reembolso. Então o relatório está sendo gerado aqui como padrão sem considerar esses lançamentos nas contas de controle de reembolso, tá? Então se eu vier aqui no grupo de despesas administrativas, eu estou vendo aqui nos meses de agosto e setembro, eu estou vendo aqui os lançamentos de saída nas contas de adiantamento de despesas e na conta de reembolso de despesas, e estou vendo aqui os lançamentos de entrada na conta devolução de adiantamentos de despesa. Tá? Já as minhas despesas aprovadas, né, que geram lançamentos de pagamentos nas contas de controle de reembolso de despesas, eu não vejo aqui no meu painel, tá? Por que eu não vejo no meu painel? Porque eu quando gerei o relatório, eu não pedi para incluir, né, para considerar os lançamentos nas contas de controle de reembolso, ok? Agora vamos entender o segundo cenário, né? Gerando o relatório considerando os lançamentos nas contas
de controle de reembolso. Então, para gerar o relatório considerando os lançamentos nas contas de controle de reembolso, marque a configuração considerar lançamentos nas contas de controle de reembolso e marque as contas de controle de reembolso como na imagem a seguir. Ok? Ao gerar o relatório dessa forma, você terá o seguinte resultado: os pagamentos das despesas reembolsáveis aprovadas serão apresentados nas suas respectivas contas no plano de contas. Os reembolsos de despesas, adiantamentos de despesas, devoluções de adiantamentos serão apresentados com valor zero. Tá? Por que eles serão apresentados com valor zero? Tá? Porque no caso dos reembolsos e adiantamentos, as saídas nas contas da empresa serão compensadas com entradas nas contas de controle de reembolso, né? Então zera. Então o reembolso de despesa é uma transferência entre uma conta da empresa e uma conta de controle de reembolso de despesa da pessoa. Então gera uma saída de um valor numa conta da empresa e gera uma entrada desse mesmo valor numa conta de controle de reembolso de despesa da pessoa. Então o saldo disso daí é zero. Tá? Então eu vou ver valor zero lá no painel financeiro. Eu vou ver valor zero também para os adiantamentos. Vou ver valor zero também para as devoluções. Mesma sistemática, tá? Só que no caso da devolução, eu gero uma saída na conta de controle de reembolso de despesa da pessoa e uma entrada no valor correspondente na conta da empresa. O saldo é zero. Segue abaixo um exemplo de resultado destacando a apresentação das contas de reembolso de despesa, adiantamento de despesa e devoluções de adiantamento com valor zero. Tá? Então está aqui as contas de adiantamento, reembolso e devolução, tudo com valor zero nos meses de agosto e setembro. E segue abaixo um exemplo de resultado destacando a apresentação dos lançamentos nas contas de despesa reembolsáveis aprovadas. Esses lançamentos só foram exibidos porque o relatório foi gerado considerando as contas de controle de reembolso. Então, se eu clicar aqui, eu vejo aqui lançamentos de pagamentos, né, de saída, nas contas de controle de reembolso, de combustível, estacionamento, pedágio, táxi. Vejo aqui os valores das despesas aprovadas nos meses de agosto e setembro. Ok? Então, vamos gerar aqui o nosso painel financeiro, agora marcando aqui essa configuração, considerar lançamentos nas contas de controle de reembolso. Vou clicar aqui em gerar relatório. Então agora eu gerei o relatório considerando os lançamentos nas contas de controle de reembolso. Veja aqui que em adiantamentos, reembolsos e devoluções o valor tá zero aqui, né? Em agosto e setembro o valor tá zero, né? Dessas contas aqui em todos os meses, na verdade, né? Aqui na conta de passagens aéreas, que é uma conta de reembolso de despesa, eu estou vendo aqui um lançamento negativo aqui de R$990 aqui em setembro. Isso aqui é o total de despesas aprovadas aqui em setembro, né, que geraram pagamentos nas contas de controle de reembolso de despesas das pessoas aqui em setembro. Se eu abrir aqui o grupo transporte próprio, eu vou ver aqui lançamentos também de pedágio, estacionamento e combustível. Tá aqui, olha, combustível, estacionamento e pedágio. Esses valores aqui correspondem a pagamentos, né, que foram registrados no sistema a partir da aprovação de despesas registradas lá no controle de reembolso de despesas. Ok? Então acredito que ficou clara aí a diferença aí entre gerar o painel financeiro, né, considerando as contas de controle de reembolso e despesas e sem considerar as contas de controle de reembolso e despesas.